Olá, eu sou o pastor Isaías Fernandes e você está acompanhando o programa O que a Bíblia diz. E hoje nós vamos falar sobre não ter vergonha do Evangelho. Na segunda carta ao jovem Timóteo, Paulo, logo no capítulo 1, no verso 8, ele diz assim: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou. Paulo, preso, no final da sua vida, escreve ao jovem Timóteo para encorajá-lo a prosseguir na causa do Evangelho, para encorajá-lo a prosseguir, mesmo que o Evangelho lhe custasse alguma coisa. E ele diz para Timóteo: Timóteo, não se envergonhe do Evangelho. Timóteo, não se envergonhe de mim, que estou preso por causa do Evangelho. Irmãos, nós vivemos um tempo onde muitas pessoas têm se apostatado da fé por vergonha do Evangelho. Muitas pessoas têm abandonado a fé porque têm vergonha do Evangelho. Mas as palavras de Paulo ainda precisam encontrar ressonância em nosso coração. Não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho pode nos custar muitas coisas. O Evangelho pode nos afastar de muitas pessoas. O Evangelho pode ter um alto preço e que para seguir esse Evangelho nós temos que estar dispostos a prosseguir e abrindo mão destas coisas. Mas a pergunta que eu te faço, a pergunta que você precisa responder para si, a pergunta que não pode se afastar do seu pensamento, é o que você está disposto a deixar para trás por causa do Evangelho que nos salvou. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deixar para trás, abrir mão, renunciar. Todos esses são sinônimos de um comportamento que desde cedo aprendemos a não praticar. Quantas vezes vemos na palavra de Deus pessoas desafiadas a abdicar? E isso porque viver o Evangelho é abrir mão das minhas vontades, prazeres e desejos. Paulo adverte o jovem Timóteo a não se envergonhar do Evangelho. E a pergunta que eu tenho que te fazer, que é inevitável, é inexorável, é se você quer mesmo esse Evangelho. Porque talvez ele pode lhe custar algumas coisas. Você quer mesmo esse Evangelho? Porque talvez algumas amizades vão virar as costas para você. Ou talvez você se conscientizará de que precisará afastar dessas amizades. Talvez você vai andar com poucos amigos, mas você quer mesmo esse Evangelho? Porque pode ser que ele custe para você possibilidades de ganhos financeiros. Pode ser que ele custe para você sua carreira. Pode ser que ele custe para você um sonho de uma vida toda. Você quer mesmo esse Evangelho? Porque pode ser que esse Evangelho faça algumas portas se fechar para você. Porque pode ser que esse Evangelho faça algumas pessoas virarem as costas para você. Você já parou para pensar que alguns familiares podem dar as costas para você por conta da sua fé, do seu Evangelho? Você quer mesmo esse Evangelho? Nos tempos de Timóteo, ele era um jovem tímido, frágil, doente e que poderia pensar em abandonar o Evangelho por tudo que o Evangelho poderia provocar. No final da vida, Paulo estava preso e de uma prisão escrevia para o jovem Timóteo, dizendo: Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe das minhas cadeias, não se envergonhe das minhas prisões.
Timóteo tinha todo motivo, talvez no seu interior, para pensar em se envergonhar, para pensar em recuar, para pensar em voltar para trás. Mas Paulo orienta Timóteo a não retroceder, a não voltar para trás. É por isso que nós precisamos, irmãos, não nos envergonhar do Evangelho. Você ainda tem vergonha da sua fé? Você ainda desacredita naquilo que você crê, talvez perto dos seus amigos? Você pensa uma coisa, talvez longe, você pensa outra. Mas nós não podemos ter vergonha do Evangelho. E a pergunta que não cessa, a pergunta que não cala, a pergunta que volta à nossa mente o tempo todo: você quer mesmo esse Evangelho? Se a resposta é sim, você precisa então deixar o Evangelho, essa boa notícia, invadir e iluminar cada canto escuro do seu coração, sem reservas, sem limites. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. O Evangelho nos tira do inferno e nos transporta para o reino do Filho do amor de Deus Pai. O Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Evangelho que não por méritos humanos resgata homens e mulheres mortos em seus delitos e pecados, lhes dá vida e vida em abundância. Esse é o Evangelho da graça e do poder do nosso Senhor Jesus, manifesto na sua encarnação, ministério, morte e ressurreição. Nós cremos nesse Evangelho, mas é um Evangelho que nos custa muito. É um Evangelho que talvez vai nos afastar de amizades, que talvez fechará portas, que talvez nos impactará de muitas maneiras. Mas é o único Evangelho, a única porta. E a pergunta que eu volto a fazer é: você quer mesmo esse Evangelho? Porque a Bíblia não te engana, a pregação da palavra também não te engana. O Evangelho não é fonte de lucro, o Evangelho não é fonte de facilidade de vida, mas o Evangelho é vida eterna. Você quer mesmo esse Evangelho? Porque ele vai te humilhar. Ele vai te humilhar de uma maneira tal que dirá para você que você é miserável, pobre, cego e nu. Que sem o Evangelho não há salvação. Só existe um caminho. Que os méritos humanos, as boas obras que podemos praticar, não podem nos salvar. Mas o Evangelho requer de nós a fé em Cristo Jesus. E sem a fé em Cristo Jesus, não há salvação. Agora, se você está cansado, sobrecarregado, se você está disposto a abrir mão de tudo, você precisa tomar a sua cruz, você precisa seguir Jesus. Venha até Cristo, Ele te dará alívio. Nós ficamos por aqui com mais um programa, O que a Bíblia diz. Deus abençoe você e responda essa pergunta: você quer mesmo esse Evangelho? Deus abençoe seu dia e vá viver a melhor semana da sua vida.